Você já olhou para alguém em uma posição de poder e pensou: como essa pessoa chegou lá? Todos nós já vimos isso. Pessoas que parecem completamente incapazes subindo para posições de autoridade, enquanto indivíduos mais capacitados ficam na obscuridade. Pense no imperador Nero na história, tocando sua lira enquanto Roma queimava, ou, mais recentemente, em líderes corporativos como Elizabeth Holmes, que criaram uma empresa bilionária com base em uma tecnologia que nunca funcionou. É um padrão tão comum que parece quase intencional. Mas e se for? E se existir uma lógica distorcida por trás do fato de que os menos qualificados frequentemente acabam tendo mais influência? Hoje, vamos mergulhar em um dos filósofos políticos mais incompreendidos da história, Nicolau Maquiavel, e suas duras percepções sobre por que a estupidez e o poder muitas vezes andam juntos. Mas isso não é apenas filosofia antiga. É um fenômeno psicológico que molda nosso mundo atualmente. Das salas de reunião corporativas aos gabinetes políticos, a verdade desconfortável é que às vezes ser inteligente é exatamente o que impede você de alcançar o poder. Entender esse paradoxo pode ser a chave para identificar as forças manipuladoras que atuam em nossa sociedade, ou até mesmo para ajudá-lo a encontrar seu próprio caminho rumo à influência. No século XVI, em Florença, exilado da vida política que amava, Nicolau Maquiavel escreveu o que se tornaria um dos tratados políticos mais controversos da história, O Príncipe. Diferente dos filósofos políticos idealistas que o precederam, Maquiavel não se preocupava com como os governantes deveriam agir em um mundo perfeito. Ele focava em como o poder realmente funciona no mundo real. Todos veem o que você aparenta ser. Poucos experimentam o que você realmente é. Essa afirmação vai direto ao ponto central do pensamento de Maquiavel. Ele entendia que a percepção muitas vezes importa mais do que a realidade quando o assunto é conquistar e manter o poder. E aqui está a primeira pista para o nosso paradoxo. Parecer competente, muitas vezes, é mais importante do que realmente ser competente. Maquiavel observou que governantes que exibem inteligência demais frequentemente criam problemas para si mesmos. Por quê? Porque a inteligência costuma vir acompanhada de certas características que podem ser desvantagens em disputas pelo poder. Características como pensamento complexo, considerações éticas e autoconsciência. Pense no que acontece quando uma pessoa genuinamente inteligente entra em uma estrutura de poder. Ela tende a perceber complexidade onde outros veem simplicidade. Eles reconhecem limitações onde outros fazem promessas grandiosas. Eles se questionam onde outros demonstram confiança absoluta. Em contextos nos quais afirmações ousadas se sobressaem à reflexão cuidadosa, essas qualidades intelectuais acabam se tornando desvantagens. Observe o contraste entre alguém como Sócrates, que questionava tudo e acabou condenado à morte pela democracia ateniense, e líderes populistas ao longo da história que chegaram ao poder oferecendo certezas simples e absolutas. A famosa sabedoria de Sócrates, sei que nada sei, o consagrou como um gigante filosófico, mas um fracasso político. Enquanto isso, inúmeros líderes se destacaram, afirmando que apenas eles têm todas as respostas. Um estudo controverso de 2017, publicado no Journal of Management, sugeriu algo que pode te incomodar. 120. Além desse ponto, inteligência extra se torna, na verdade, um empecilho para o surgimento da liderança. Os pesquisadores indicaram que pessoas excepcionalmente inteligentes têm dificuldade para se conectar e influenciar outros que não conseguem acompanhar seus padrões de pensamento complexos. Reflita. Ser inteligente demais pode, de fato, impedir que você conquiste posições de liderança desde o início. Quer você concorde ou não com esse estudo, ele nos convida a repensar que tipo de inteligência realmente ajuda alguém a alcançar o poder. Mas a inteligência bruta não é o único fator em jogo. Se a inteligência às vezes é uma desvantagem nas disputas por poder, quais características realmente ajudam as pessoas a subir na hierarquia? Isso nos leva a um princípio psicológico
que explica por que muitas vezes seguimos as pessoas erradas. Já reparou como a voz mais alta na sala frequentemente se torna a mais influente, independentemente do que essa voz realmente diga? Esse fenômeno tem raízes profundas em nossa constituição psicológica. Na década de 1990, os psicólogos David Dunning e Justin Kruger identificaram o que hoje chamamos de efeito Dunning-Kruger. Esse viés cognitivo ocorre quando pessoas com conhecimento limitado superestimam drasticamente sua competência, enquanto especialistas verdadeiros tendem a subestimar a sua, conscientes do quanto ainda não sabem. O tolo pensa que é sábio, mas o sábio sabe que é tolo. Shakespeare capturou esse princípio séculos antes da psicologia lhe dar nome, mas Maquiavel o teria reconhecido imediatamente como uma verdade fundamental das dinâmicas de poder. Pesquisas modernas confirmam que esse viés atua em contextos de liderança. Um estudo de 2020, publicado no Journal of Personality and Social Psychology, revelou que indivíduos que exibem excesso de confiança têm maior probabilidade de serem vistos como líderes por seus colegas, independentemente da sua real competência. A aparência de certeza provou ser mais persuasiva do que a experiência demonstrada. Considere figuras como George Armstrong Custer, cuja confiança suprema levou a decisões militares desastrosas, mas que mesmo assim conquistou promoções rápidas e seguidores fiéis. Ou observe a indústria de tecnologia, onde fundadores que falam em termos absolutamente visionários frequentemente conseguem grandes investimentos em detrimento de empresários mais experientes e comedidos. Adam Neumann, da WeWork, é um exemplo disso. Apesar do modelo de negócio instável, sua confiança inabalável o ajudou a atrair bilhões em investimentos e uma base de seguidores quase sectária. Esse padrão se repete globalmente. O japonês Masayoshi Son, da SoftBank, perdeu 70 bilhões de dólares em investimentos fracassados enquanto mantinha a confiança dos investidores pela pura força da personalidade. Os oligarcas da Rússia ascenderam não pela competência, mas por conexões e confiança durante a privatização pós-soviética. Singapura, por sua vez, criou medidas específicas para evitar que a confiança se sobreponha à competência na escolha de líderes. Em 2012, pesquisadores da Universidade de Stanford e da Universidade de Houston descobriram que o narcisismo, e não a competência, pode ser o principal preditor de quem emerge como líder em grupos não estruturados. Os grupos liderados por narcisistas não tiveram um desempenho melhor. Eles apenas acreditavam que sim. Por que isso acontece? Nossos cérebros usam atalhos mentais para avaliar os outros. A confiança sinaliza competência, e isso sugere clareza de pensamento. Esses atalhos serviram bem aos nossos ancestrais em ambientes simples, mas tornam-se problemáticos no nosso mundo moderno complexo, onde a experiência genuína muitas vezes envolve reconhecer a incerteza. Essa ilusão de confiança explica como indivíduos incompetentes podem inicialmente ascender ao poder. Mas há algo ainda mais insidioso em jogo, um mecanismo que os ajuda a consolidar sua posição em toda a organização. Maquiavel observou um aspecto crucial sobre as estruturas de poder. Líderes incompetentes tendem a cercar-se de subordinados ainda menos competentes. Em O Príncipe, Maquiavel escreveu: o primeiro método para estimar a inteligência de um governante é observar os homens que o cercam. O que Maquiavel percebeu é que líderes fracos escolhem deliberadamente subordinados mais fracos para garantir que nunca enfrentem ameaças à sua autoridade. Isso gera um efeito cascata, onde a incompetência se torna institucionalizada. O Dr. Totomo Kamuro Premosek, psicólogo organizacional, descreve isso como uma ameaça à competência. Líderes inseguros sentem-se ameaçados por membros competentes da equipe que podem expor suas limitações ou substituí-los futuramente. Em vez de selecionar pelo talento, eles escolhem pessoas leais e personalidades que não representem ameaça. Pense nisso
como uma seca de competência que se espalha a partir da liderança central. No tribunal do imperador Cômodo, administradores capazes foram sistematicamente substituídos por bajuladores e entretenedores, acelerando a decadência de Roma. No Brasil contemporâneo, o sistema político do Centrão institucionaliza essa dinâmica, onde nomeações políticas incompetentes garantem cargos por meio de conexões pessoais, e não pelo mérito. Países africanos como o Zimbábue, sob Mugabe, mais tarde viram a substituição sistemática de administradores competentes por partidários leais, resultando em consequências econômicas devastadoras. Isso cria o que os cientistas organizacionais chamam de homofilia, tendência das pessoas de se associarem a outras semelhantes. Em estruturas de poder, isso significa que líderes incompetentes criam ilhas de incompetência ao seu redor, isoladas de pontos de vista divergentes e críticas construtivas. Pergunte a si mesmo: você já trabalhou em alguma organização onde fazer perguntas era desencorajado? Onde levantar preocupações era visto como não ser um jogador de equipe? Esses são sintomas do efeito de rede em ação. Mesmo sabendo disso, ainda nos sentimos atraídos por líderes que oferecem respostas simplistas. Essa vulnerabilidade ajuda a explicar por que a incompetência continua a prosperar, apesar de nossas melhores intenções. Porque frequentemente escolhemos líderes que oferecem soluções simples para problemas complexos. A resposta está na psicologia cognitiva e na nossa necessidade fundamental de certeza em um mundo incerto. A verdadeira especialização quase sempre vem acompanhada de nuances. Especialistas de verdade entendem as limitações do seu conhecimento, reconhecem a complexidade e aceitam os trade-offs. Mas essas virtudes intelectuais podem ser profundamente insatisfatórias para nossas necessidades psicológicas. Para a grande maioria da humanidade, as aparências são suficientes, como se fossem realidades, e frequentemente somos mais influenciados pelo que parece do que pelo que realmente é. Quando Maquiavel escreveu essas palavras, ele identificou algo fundamental sobre a psicologia humana. Queremos certeza, mesmo quando ela não é possível ou realista. Pense no que acontece em tempos de crise ou incerteza. As pessoas raramente seguem um líder que diz: esta é uma situação complexa, sem respostas fáceis, que exigirá reflexão cuidadosa e inevitáveis concessões. Em vez disso, escolhem quem proclama com confiança: eu posso resolver isso sozinho. A solução é simples. Veja como verdadeiros cientistas ambientais falam sobre a mudança climática com cautela, faixas de possibilidade e recomendações políticas nuançadas, em contraste com a forma como figuras populares, de ambos os lados, apresentam a questão com absoluta certeza. A abordagem científica, embora intelectualmente honesta, tem dificuldade em competir com o conforto psicológico de narrativas simples. Pense nos debates sobre saúde. Especialistas reconhecem as concessões complexas em qualquer sistema, enquanto figuras políticas oferecem soluções simplistas que prometem tudo sem desvantagens. Qual abordagem costuma conquistar o apoio do público? A simples e certa, independentemente da viabilidade. Em um experimento especialmente chocante, em 2017, pesquisadores de Yale descobriram algo perturbador sobre como processamos informações políticas. Quando os participantes foram apresentados a problemas e soluções políticas matematicamente complexos, sua capacidade de interpretar corretamente os dados foi diretamente afetada se os resultados estavam alinhados com suas crenças políticas. Mais impressionante ainda, os participantes com maior habilidade matemática mostraram um viés mais acentuado, usando sua inteligência não para chegar à resposta correta, mas para justificar a conclusão que preferiam. Psicólogos cognitivos chamam isso de fechamento cognitivo, nosso desejo por respostas definitivas em vez da ambiguidade contínua. Estudos mostram que, quando as pessoas se sentem ameaçadas ou incertas, sua necessidade por fechamento cognitivo aumenta dramaticamente.
Elas ficam mais propensas ao pensamento binário e mais dispostas a seguir líderes autoritários que transmitem certeza absoluta. Isso cria uma dinâmica perigosa. Quanto mais complexo e assustador nosso mundo se torna, mais vulneráveis ficamos ao pensamento simplista e aos líderes que o promovem. É como uma falha no sistema imunológico psicológico. Exatamente quando mais precisamos de um pensamento aprofundado, ficamos mais vulneráveis a atalhos mentais. Pergunte a si mesmo: você já se sentiu atraído por uma explicação justamente porque ela era simples e definitiva, mesmo sabendo que a realidade era mais complexa? Esse é o princípio em ação na sua própria mente. Embora nosso conforto psicológico, com a simplicidade, explique parte desse fenômeno, há uma dimensão ainda mais preocupante a considerar, uma que explica por que apenas a inteligência não garante uma resistência eficaz ao poder manipulativo. É aqui que Maquiavel se mostra realmente inquietante. Ele sugeriu que considerações morais frequentemente dificultam pessoas inteligentes em disputas pelo poder. Em uma de suas passagens mais famosas, ele escreveu: é necessário que um príncipe que deseja manter sua posição aprenda a não ser bom e use esse conhecimento ou não, conforme a necessidade. Enquanto pessoas inteligentes normalmente têm um raciocínio moral mais complexo, isso pode, na verdade, prejudicar sua capacidade de competir pelo poder contra aqueles que não têm essas restrições. Em qualquer ambiente competitivo, quem está disposto a ultrapassar limites éticos tem acesso a estratégias que os concorrentes moralmente limitados não possuem. Podem fazer promessas que não têm intenção de cumprir. Podem minar rivais por meio da enganação. Podem explorar medos e preconceitos que outros evitam tocar. Considere os destinos contrastantes de Cícero e Júlio César na Roma antiga. Cícero, brilhante e principiado, acabou perdendo a luta pelo poder para César, que não hesitou em cruzar o Rubicão literal e figurativamente, quebrando normas que seus opositores se sentiam obrigados a respeitar. Em contextos modernos, vemos candidatos éticos enfrentando adversários dispostos a usar engano e assassinato de caráter. Em ambientes organizacionais, pesquisadores da Universidade da Colômbia Britânica descobriram que traços psicopáticos, como a falta de empatia, estavam positivamente associados a um avanço rápido, combinados com charme social. Esse padrão aparece em diversas culturas. Desde as Xenu da China, o arquétipo da empresária implacável, até empresas nórdicas, onde estudos mostram que, apesar de uma forte ênfase cultural na colaboração, líderes manipuladores frequentemente superam colegas mais éticos em velocidade de ascensão. Isso cria o que os teóricos dos jogos chamam de corrida para o fundo. Quando táticas antiéticas se mostram eficazes, outros enfrentam a pressão para adotar estratégias semelhantes ou correr o risco de ficar para trás. Com o tempo, isso pode transformar sistemas inteiros, fazendo do comportamento antiético a regra, e não a exceção. Compreender essas dinâmicas sombrias pode fazer a situação parecer sem esperança. No entanto, nem todos os ambientes recompensam igualmente a incompetência e o comportamento antiético. Ao reconhecer quais condições favorecem a estupidez e o poder, podemos começar a criar sistemas que valorizem o verdadeiro mérito. Maquiavel entendeu que diferentes ambientes valorizam diferentes qualidades. Alguns contextos naturalmente selecionam a competência, enquanto outros criam um terreno fértil para a incompetência prosperar. O que determina qual tipo de ambiente se desenvolve? Vários fatores estruturais. Primeiro, ciclos de feedback e estruturas de responsabilidade. Em ambientes com feedback claro e imediato sobre decisões, a incompetência é rapidamente identificada. Pense em um cirurgião cujos pacientes morrem repetidamente, ou em um engenheiro de pontes cujas estruturas desabam. Esses campos tendem a valorizar a competência genuína porque o fracasso é evidente e tem consequências. Mas em ambientes onde o feedback é atrasado, indireto ou facilmente manipulável, a incompetência
pode prosperar indefinidamente. Considere sistemas políticos onde os resultados podem ser atribuídos a predecessores ou a fatores externos, hierarquias corporativas em que os resultados são encobertos por contabilidade criativa, ou meios de comunicação onde o entretenimento importa mais do que a precisão. Todos esses são terrenos férteis para que os incompetentes se destaquem. Em segundo lugar, o design institucional e a distribuição de poder são importantes. Sistemas de poder centralizados, com controles e limites fracos, criam condições em que a incompetência prospera. O colapso da União Soviética foi acelerado por um sistema que concentrava a tomada de decisões em mãos não responsabilizadas. Por outro lado, a estrutura de governança corporativa de diretoria dupla da Alemanha, que separa gestão e supervisão, oferece resistência estrutural à liderança incompetente. Por fim, a assimetria de informações e a complexidade desempenham um papel significativo. Quando o sucesso é facilmente medido e comparado, o mérito tende a prevalecer. No entanto, quando os objetivos são ambíguos ou o sucesso é avaliado subjetivamente, o estilo muitas vezes supera a substância. Os homens geralmente julgam mais pelo olhar do que pelo toque, porque todos têm a capacidade de ver, mas poucos a oportunidade de tocar. O que Maquiavel reconheceu aqui é que a maioria das pessoas avalia os outros com base em impressões superficiais, em vez de uma compreensão profunda, especialmente em áreas complexas onde poucos têm a expertise para fazer julgamentos fundamentados. Em quarto lugar, as estruturas de incentivos econômicos são cruciais. Sistemas que valorizam o desempenho de curto prazo em detrimento de resultados de longo prazo criam terreno fértil para líderes incompetentes com charme superficial. A crise financeira de 2008 exemplificou como estruturas de incentivos que premiam lucros imediatos, independentemente do risco, fomentaram uma liderança que priorizava a aparência em vez da substância. Pergunte a si mesmo, na sua vida, quais fatores ambientais promovem a competência e quais permitem que a incompetência prospere. Compreender essas forças estruturais pode ajudá-lo a traçar seu próprio caminho e reconhecer quando os sistemas são vulneráveis à manipulação. Mesmo em sistemas bem projetados, líderes incompetentes ainda podem subir ao poder empregando táticas psicológicas específicas que lhes permitem manipular a percepção e neutralizar a oposição. Líderes incompetentes não mantêm o poder por acaso. Eles usam táticas psicológicas específicas para consolidar sua posição. Táticas que Maquiavel reconheceria imediatamente. Primeiro, eles exploram o tribalismo e a política de identidade, criando grupos internos e externos. Transformam críticas legítimas em ataques percebidos de inimigos. Isso os protege da responsabilidade, enquanto fortalece o envolvimento emocional de seus seguidores. Psicólogos chamam isso de fusão de identidade. Quando um líder conecta com sucesso sua identidade pessoal à identidade do grupo, desafiar o líder torna-se como atacar o próprio grupo e, por extensão, a identidade dos seguidores. Considere como líderes de culto, como Jim Jones, ou figuras autoritárias ao longo da história cultivaram mentalidades de nós contra eles. Na Malásia, o ex-primeiro-ministro Najib Razak explorou divisões étnicas para manter o poder, mesmo diante de escândalos de corrupção. A polarização no Brasil, sob Bolsonaro, demonstrou como a identidade tribal pode se sobrepor à realidade factual. Em segundo lugar, eles usam a carga cognitiva e a sobrecarga de informações, gerando constantemente caos, crises e controvérsias. Líderes incompetentes sobrecarregam nossos recursos cognitivos. Quando estamos ocupados processando um fluxo interminável de indignações, temos pouca energia mental para a análise crítica ou resistência organizada. Em terceiro lugar, eles empregam o que George Orwell chamou de duplo pensar, a capacidade de sustentar crenças contraditórias simultaneamente. Ao mudar constantemente de posição e reescrever a história,
criam um ambiente onde a verdade parece subjetiva e a responsabilidade se torna impossível. A massa vulgar é sempre levada pelas aparências, e o mundo é composto principalmente por pessoas comuns. Quando Maquiavel escreveu essas palavras, não demonstrava desprezo pelos cidadãos comuns. Ele estava reconhecendo uma vulnerabilidade psicológica que todos compartilhamos. Nossa arquitetura cognitiva evoluiu para um mundo mais simples, tornando-nos suscetíveis à manipulação em ambientes complexos de informação. Em quarto lugar, eles exploram a precariedade econômica e as vulnerabilidades sistêmicas. Quando as pessoas enfrentam dificuldades econômicas ou se sentem inseguras quanto ao futuro, tornam-se mais suscetíveis a líderes que prometem soluções simples para problemas estruturais complexos. Em regiões pós-industriais ao redor do mundo, a ansiedade econômica cria um terreno fértil para lideranças incompetentes que oferecem bodes expiatórios fáceis, em vez de soluções honestas. Reflita sobre seu próprio consumo de mídia. Com que frequência você se pega correndo atrás da última indignação, em vez de se concentrar em questões mais profundas e significativas? Esse é o princípio em ação. Reconhecer esses padrões obscuros é essencial, mas não basta. Precisamos de estratégias concretas para nos proteger, assim como nossas comunidades, de sua influência. No nível individual, a conscientização é nossa primeira linha de defesa. Ao compreender as forças ocultas que moldam o pensamento, ficamos menos vulneráveis a elas. Essa defesa baseia-se em 3 práticas essenciais. Primeiro, devemos cultivar a humildade intelectual, a capacidade de reconhecer os limites do que sabemos. Pesquisas mostram que pessoas intelectualmente humildes são melhores em avaliar ideias com base em evidências, e não na confiança cega. A humildade intelectual funciona como um sistema imunológico cognitivo. Ela nos ajuda a resistir à manipulação e à falsa certeza, assim como nosso sistema imunológico físico nos protege de infecções. Em segundo lugar, precisamos desenvolver a alfabetização midiática, a habilidade de distinguir profundidade de espetáculo. Isso significa escolher deliberadamente as fontes de informação, questionar a forma como a informação é apresentada e filtrar pela qualidade, e não pela quantidade. Warren Buffett uma vez disse: pessoas realmente bem-sucedidas dizem não para quase tudo. Aplique isso à informação. Pensadores sábios rejeitam a maior parte do ruído e se concentram na clareza e na percepção. Em terceiro lugar, devemos abraçar a reflexão filosófica, a prática de se afastar da tempestade diária para examinar princípios mais profundos. Os antigos estoicos recomendavam a reflexão diária para proteger contra a reatividade emocional. Nas palavras de Bacon, o homem sábio criará mais oportunidades do que encontrará. A reflexão nos capacita a nos tornarmos agentes ativos na formação do nosso ambiente mental, e não apenas consumidores passivos dele. Em nível coletivo, o design institucional é fundamental. Sistemas podem ser estruturados para reduzir preconceitos, enganos e incompetências. Aqui também, 3 pilares emergem. Primeiro, precisamos de mecanismos de responsabilidade robustos, estruturas que forneçam feedback honesto, independentemente do charme ou poder de persuasão de um líder. Compare uma empresa com um conselho independente a uma onde o conselho simplesmente aprova as decisões executivas. A crise do Boeing 737 MAX revelou o que acontece quando as preocupações dos engenheiros são ignoradas em nome do lucro. A responsabilidade estava ausente, e a tragédia se seguiu. Em segundo lugar, as instituições devem incentivar a diversidade cognitiva, a inclusão de perspectivas diferentes na tomada de decisão. Equipes diversas não são apenas desejáveis socialmente, elas são comprovadamente mais eficazes. Elas desafiam pressupostos e reduzem pontos cegos que grupos homogêneos tendem a perder. Em terceiro lugar, devemos garantir a transparência, regras que impedem que a complexidade se transforme em um escudo para a incompetência. Leis de transparência no governo,
ou divulgações de conflito de interesse na medicina tornam mais difícil se esconder atrás de jargões ou segredos. A educação conecta esses elementos. Não basta ensinar habilidades técnicas, devemos priorizar o pensamento crítico e o raciocínio ético. Atenas criou a academia, e Florença nutriu os humanistas. Grandes civilizações não apenas ensinam, elas cultivam sabedoria. Portanto, pergunte a si mesmo em sua comunidade: quais dessas proteções estão presentes e quais estão ausentes? E se redesenhássemos nossos sistemas em torno da competência, humildade e verdade, que tipo de mundo poderíamos criar? À medida que chegamos ao final desta exploração, voltamos para o homem que a inspirou. O que Maquiavel diria sobre o nosso dilema moderno? Maquiavel tem sido mal compreendido por séculos. Ele não estava defendendo os padrões sombrios que descreveu, estava expondo-os. Ao entender como o poder realmente funciona, e não apenas como gostaríamos que funcionasse, ele acreditava que poderíamos criar sistemas de governança melhores. Não são os títulos que honram os homens, mas os homens que honram os títulos. Essa observação profunda nos lembra que a autoridade em si não merece respeito inerente. O poder deve ser conquistado por meio de um uso digno, independentemente de quem o possua. A interseção da filosofia política maquiavélica e da psicologia moderna revela verdades desconfortáveis sobre a natureza humana e os sistemas sociais. Mas verdades desconfortáveis são exatamente o que precisamos se esperamos criar futuros melhores. O caminho a seguir não é fingir que essas dinâmicas não existem, é compreendê-las profundamente o suficiente para superá-las. É projetar sistemas que levem em conta as vulnerabilidades humanas em vez de explorá-las. É desenvolver práticas pessoais que fortaleçam nossa resistência à manipulação. E mais importante é reconhecer que, embora a estupidez possa às vezes conquistar poder, a inteligência, acompanhada de coragem moral, continua sendo nossa melhor esperança para criar sociedades onde o mérito realmente importa. Que dinâmicas você já percebeu em suas próprias comunidades? Você já testemunhou casos em que esses padrões aconteceram? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. E se você achou esta reflexão útil, considere se inscrever no canal e compartilhar com outras pessoas que possam se beneficiar dessas ideias. Até a próxima! Lembre-se, entender a escuridão não significa se render a ela. Significa ganhar o poder de gerar luz.